Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guta e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Nota Fiel. Se você não assistiu o primeiro episódio, ele vai estar no cardzinho aqui em cima, é só você clicar e conferir o primeiro episódio desse quadro que a gente está começando a fazer agora. E a gente vai avaliar, quer passar o tema já? Então, a gente vai falar de jogadores que saíram pela porta dos fundos, né? Tem jogador que saiu mais, que saiu menos, tem até técnico hoje aqui na lista também. Só que a gente vai falar de quem não saiu muito de bem com a torcida do Corinthians. A gente precisa ter um no 0, um no 10 e tem que ter pelo menos um em cada nota. E aí o resto a gente pode ir distribuindo eles aí. Já quer começar? Vamos começar, mas só lembrando, antes de a gente já pegar o primeiro ali que pega muito no coração, que a gente pode mudar, isso em todos os nossos quadros a gente faz isso, a gente pode mudar de acordo com o vídeo. Então se tiver um jogador que estiver na 8ª colocação e a gente quiser colocar ele mais para baixo, a gente pode colocar. Isso varia muito no decorrer do vídeo. E a gente vai começar aí com o Cássio Ramos, que tá Cássio doendo. Ramos. Que tá doendo. A gente pode falar que ele saiu pela porta dos fundos, porque apesar dele ter saído, entre aspas, de boa com a torcida, porque o Cássio é muito ídolo, mas ele só saiu de boa porque ele é muito ídolo. Porque é um cara que escolheu sair do Corinthians. Diretoria não queria, torcida não queria. Corintiano nenhum queria que o Cássio saísse, mas porque ele resolveu sair, antecipar, rescindir com o Corinthians, a gente colocou ele aqui como jogador que saiu pela porta dos fundos. Cara, e é muito triste, e o Cássio justamente é o motivo desse vídeo. Porque a gente pensou, logo quando o Cássio estava para sair do Corinthians, que a gente idealizou essa proposta de vídeo, porque, é inacreditável o Cássio sair dessa forma e não tem como não chamar atenção a forma que o Cássio sai. Todo corintiano, na hora que o Cássio vai sair, você pode ter gratidão, você pode para sempre considerar ele um grande ídolo da história do Corinthians, e para sempre vai ser, mas todo mundo sabe que ele saiu pela porta dos fundos e que passou uma impressão ruim. A saída dele foi muito pior do que todo corintiano imaginou. Ele sair sem despedida, sem aviso prévio praticamente, é muito difícil. E, vai ser muito difícil pro corintiano digerir essa saída do Cássio. Até porque eu já falei aqui em outro vídeo, na nossa tier list de goleiros, que eu acho que a história do Cássio no Corinthians ainda não acabou. Eu acho que ainda vai ter um capítulo final. Eu acredito muito que ele ainda volta para pelo menos encerrar a carreira pro futuro, mas é uma saída muito doída, que ninguém esperava e que ninguém queria, só o Cássio. E ela acabou acontecendo dessa forma. Mas eu não colocaria numa nota muito alta não, sabia? Porque não é uma coisa que dá ódio, só dá tristeza. Então, eu também não colocaria numa nota muito alta, porque apesar dele sair pela porta dos fundos, ninguém odeia o Cássio no Corinthians. A torcida não ficou irritada com ele, jogador, dirigente, ninguém ficou irritado. É só uma situação chata que o cara que a gente esperava que fosse encerrar a carreira no Corinthians pede pra sair no meio de uma temporada sem muita explicação e realmente bater no pé pra sair. Eu acho que isso pesou bastante. Rescindiu o contrato antes da hora, eu acho que isso pesa muito, mas teve jogadores aí que a torcida ficou muito mais revoltada e que gerou um clima muito pior no bastidor, né? Então acho que... Eu jogaria num 3. Eu jogaria mais pro meio de tabela ali, Pode ser um 3, vai. Pode ser um 3. Vamos deixar num 3 por enquanto. É o primeiro, né? O primeiro, normalmente a gente não tem o maior parâmetro da história. Vamos de Fábio Carille, então. O Carille é complicado porque ele tem duas saídas no Corinthians que podem ser consideradas marcantes, né? Então, mas a segunda ele é mandado embora. Tudo bem. Mas não sai bem, né? Não sai bem, mas o problema é a primeira saída que a gente tá avaliando aqui como a grande porta dos fundos. Que foi quando o Carille falou que não saía do Corinthians nem por um caminhão de dinheiro, chegou a proposta da Arábia e ele resolveu ir. E aí depois vem a história que eram 2 caminhões de dinheiro. E daí, parça? E daí que era dinheiro igual, né, pô? Então, o problema foi isso, que ele falou, não cumpriu, deixou o time no meio da temporada, logo depois que o Corinthians estava classificado na Libertadores, logo depois que tinha sido campeão paulista. Ele sai completamente pela porta dos fundos e porque pagaram a multa dele. Mas assim, também não me gera tanta raiva assim, tanto desgosto, mas eu acho pior que o Cássio. Cara, eu não sei se é pior que o Cássio, porque o Carille é um caso muito típico no futebol. Ah, mas na época você não ficou muito puto? Não, fiquei, mas é muito padrão isso. Um técnico, um jogador receber uma proposta muito absurda do mundo árabe e ir embora. É muito padrão. Eu concordo. E seria completamente normal, mas pra mim o problema é ele ter falado. Ter falado o que ele falou. Ter falado, não saio por um caminhão de dinheiro. Aí chegou o caminhão de dinheiro e ele foi embora. Sim, isso pesa um pouco, mas... Que lembra muito, inclusive, o papo do Tite. Que mas não sair porque não saiu a saída do Cássio é muito mais marcante. Não, com certeza. E ela é algo que eu acho que o corintiano esperava... Eu tenho certeza. O corintiano esperava muito
muito mais do Cássio em questão de ficar no Corinthians e de carinho do que o Carille. Isso eu acho que é foda, a gente ficar comparando com o Cássio, porque eu acho que o Cássio não vai ter comparação com ninguém, porque ninguém aí, talvez só o Marcelinho tenha o mesmo tamanho que o Cássio, ou pelo menos parecido. Então eu acho que é muito difícil a gente comparar tipo, o Carille com o Cássio nesse sentido, porque óbvio que a gente espera muito mais do Cássio. Só que você também esperava muito do Carille naquela época, pô, depois de ser campeão brasileiro, campeão paulista, o time bem, tanto que o time desmorona depois que ele vai embora e chega o nosso querido Osmar Loz. Nossa, pavoroso, irmão. E tudo isso é porque o Carille não cumpriu a promessa, tá ligado? Mas quantos treinadores e jogadores já não fizeram isso e não fazem isso toda hora? Eu acho que a do Carille foi uma situação muito padrão. Eu acho que tem outros jogadores que estão nessa lista que saíram, seja pelo mundo árabe ou para fora do país, de qualquer forma, que passaram por uma situação mais conturbada. Eu acho que o Carille foi uma saída meio... Beleza, o cara recebeu o dinheiro, ele quis sair, ele quis aceitar a proposta só para construir o pé de meia dele, mas não foi uma saída que teve muita turbulência, assim. Ele saiu, ele aceitou e saiu. Teve jogador aí que a gente vai falar mais pra frente, que já dá pra ver na telinha aí, que, cara, teve mó auê pro cara sair. O cara saiu por um caminhão de dinheiro e teve mó auê. O cara realmente foi de tiração. Vou pegar um exemplo. Roger Guedes, que a gente vai falar mais pra frente. Ele abandonou o time num momento muito mais crucial do que o Carille. Será que foi tão mais crucial? Tudo bem, vésperas de semifinal de Copa do Brasil. Era crucial pra caralho, mas eu acho que o Carille era bem parecido, era no mesmo sentido. Mas o Corinthians não tava perto de nenhuma decisão, não tava perto, mas já tinha passado na Libertadores, estava vivo na Copa do Brasil. Então assim, eu acho que é um parâmetro parecido, mas eu também não acho que o Carille é muito mais lá pra frente. Eu acho que assim, no máximo, do máximo, um 5, do máximo, mas eu jogaria ele no 4. Vamos colocar no 4 então, por enquanto. Mas eu tô pensando em subir do Cássio depois. Porque é uma parada que ela não é de... Vamos subir pro 5 então? O Cássio? Você já quer fazer isso? Eu subiria, porque realmente pensando por ele ser o maior ídolo da história do Corinthians... Sair dessa forma. A gente não digeriu essa porra ainda, mano. Não digeriu. Pode ser que daqui um ano a gente olhe pra isso e a gente fale, pô, o Cássio era muito mais embaixo, mas agora que tá doendo... E o corintiano tem que entender, você que tá assistindo esse vídeo... Eu sei que você ama o Cássio de paixão. Eu amo o Cássio de paixão, o Deco ama o Cássio de paixão. O Cássio é o grande responsável pelas maiores alegrias da minha vida, sem sombra de dúvida. Mas não dá pra aceitar que um cara do tamanho do Cássio, da idolatria que ele tem, ele vai sair dessa forma do Corinthians, irmão. As fotos dele no Cruzeiro, eu peguei pra ver hoje o videozinho dele falando sobre o Cruzeiro, falando sobre a torcida do Cruzeiro, não tem condição, irmão. O cara acabou a carreira dele, é pra ele encerrar no Corinthians. Foi o que você falou. Daqui 2-3 anos ele encerra... Festa maravilhosa, chave de ouro, não. Aconteceu essa porra aí. Foi o que você falou no TikTok outro dia. Inclusive, sigam lá, @arenafel_. Que você falou, parece que o Doutor Estranho errou o feitiço, pô. Errou o feitiço. Parece que o Cássio apareceu lá no Cruzeiro do Nasa e falou, ué, de onde veio isso, porra? Isso não dá pra engolir, não dá pra aceitar. Vamos pro próximo. Goleiro Felipe, que saiu pela porta dos fundos porque brigou ao vivo com o André Sanches em 2010. Isso é bizarro. No meio de uma transmissão. E ficou uma situação muito, muito ruim para os dois e que isso acabou resultando no Felipe ser emprestado e depois vendido. Cara, eu acho que pra gente avaliar o Felipe, a gente tem que definir um parâmetro agora. Porque a gente começa o vídeo sempre com uma base de como que a gente vai avaliar e do que aconteceu, mas vamos definir 100%. A gente vai avaliar a porta dos fundos pelo sentimento jogador-torcida ou pela situação em geral? Eu acho que porque o Felipe não deixou mágoa na torcida. Eu acho que é quem saiu... Mas a situação é bizarra. Quem saiu mais pela porta dos fundos, quem fez mais força para sair... Situação chata, situação terrível, tenebrosa. Eu, inclusive, não acho a do Felipe tão pá, sabia? É que a do Felipe talvez seja mais curiosa daí. Seja mais bizarra. Mas é um cara que, tipo assim, na época saiu meio mal... Mas hoje em dia, tipo, eu e você, por exemplo, que a gente cresceu vendo o Felipe como goleiro do Corinthians. Foi o primeiro goleiro que a gente viu jogar no Corinthians. Pô, mano, eu não tenho raiva nenhuma do Felipe. Zero, o Felipe. A gente fez, inclusive, na tier list de goleiro, a gente falou super bem do Felipe. Então, assim, eu não tenho muito sentimento de revolta com relação a isso. Saiu bem pela porta dos fundos. Só que eu não é um cara que me gera nenhum sentimento ruim. Eu colocaria lá pra baixo também, porque eu acho que aí também dá pra botar muito mais na culpa do Andrés do que só do Felipe. Não é uma situação isolada. Vamos de 2? Talvez? 2 tá bom. Acho que coloca 2. Eu acho que até vai descer, sabia? Eu acho que vai acabar parando no 1. Mas vamos deixar no 2 aqui por enquanto. E já vamos falar de Paulo Guerreiro, que aqui já fica complicado. Nossa senhora, velho. Complicado. Pô, isso aqui é a personificação da porta dos fundos.
relembrando novamente. Vim aqui pra contar a história pra vocês, rapaziada. Pra quem é mais novo, pra quem não lembra... Pra quem não era vivo até, que tem gente que acompanha a gente que não era nem vivo quando o Guerreiro saiu do Corinthians. O Guerreiro fez gol no Mundial, se tornou ídolo, jogou muito em 2013, jogou muito em 2014, vinha jogando muito em 2015, só que o contrato dele acabava no meio de 2015. O Corinthians fez inúmeras tentativas de renovar com o Guerreiro. Ele, inclusive, no começo de 2015, na Florida Cup, disse que no Brasil só jogava no Corinthians, que estava super feliz no Corinthians e que não tinha nada sobre ele em outros clubes. No Brasil só joga no Corinthians, frase famosíssima do Guerreiro. O Corinthians chegou a oferecer várias propostas de renovação para ele e ele preferiu sair de graça para ir pro Flamengo para receber mais, para ganhar mais. Ou seja, foi um mercenário, porra. Foi um mercenário. Eu fiquei muito puto, pô. Tem a argumentação do Guerreiro que ele falou, inclusive, esse ano pro André Hernan, numa entrevista que ele fez, que ele fala que o Corinthians não valorizou ele, que ele merecia um salário maior pelo que ele representava pro clube, mas da mesma forma o Guerreiro era um jogador para estar eternizado no Corinthians. Era para ser, sem sombra de dúvidas, indiscutivelmente, um dos grandes ídolos da história, porque é um cara que ele faz os dois gols no Mundial de Clubes, talvez um dos gols mais importantes da história do Corinthians, e tem gente que considera o mais importante da história do Corinthians, e ele jogou muito por muito tempo. Ele saiu do Corinthians, ele era o artilheiro da Arena, era um cara super importante. Ele era referência técnica, referência de muita coisa, jogou muito. Jogava muita bola, conquistou título, foi decisivo. Aliás, conquistou muito título, cansava de fazer gol, carregava esse time nas costas em muito momento, que o time tava super mal, só ele jogava. 2013, o time de linha do Corinthians praticamente é o Guerreiro no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai muito mal no Brasileiro, o Guerreiro carrega o time. Fora que ele decide a Recopa também, né? Sim, e eu lembro que na época o papo era que o Corinthians ofereceu 12 milhões de reais pra ele por ano, ou seja, 1 milhão de reais de salário por mês. E o Flamengo ofereceu 18 milhões de reais por ano, ofereceu 1,5 milhão. E o Corinthians aparentemente não valorizou o Guerreiro. Só que vale lembrar também que era uma época que o Corinthians estava muito mal de grana. Não que hoje a gente não esteja, né? Mas ali foi o começo do fim das finanças do Corinthians e não tinha como pagar um salário astronômico pro Guerreiro, que era o que ele estava pedindo. E fora que em 2014, o 1 milhão de reais por mês para um jogador em 2014 no Brasil é muito diferente do que hoje. Hoje em dia ele era o mais bem pago do Brasil na época. Pode ser, porque hoje em dia, se for pegar o elenco do Corinthians, tem alguns jogadores que recebem ou mais que isso nessa faixa. Mas antigamente era muito raro. Muito raro você ver um jogador que recebia tanto. E o Guerreiro era o maior salário do elenco. O maior salário do elenco. Tinha jogador, inclusive, que tinha mais história que ele no Corinthians. Muito. E mesmo assim ele tinha um salário maior. E o Guerreiro é um cara que eu acho que é pra colocar lá pra cima. Porque é um jogador que ele conseguiu queimar a história dele no Corinthians. E a gente pode por exemplo, falar de experiência pessoal. Experiência pessoal. O Guerreiro, pra mim, é um cara que ele é muito importante na minha vida e eu considero ele ídolo. Mas eu considero ele aqui. Se ele não tivesse saído do Corinthians, ele seria aqui, sabe? Pro Deco, por exemplo, pra ser diferente. Não, a gente falou sobre isso várias vezes, eu e você, que você já falou que em top 10 jogadores que você mais gostou de ver jogar no Corinthians, provavelmente o Guerreiro tá no seu. Eu gostei muito de ver ele jogar, mas eu não consigo colocar ele numa lista de jogadores que eu mais gosto por causa disso, porque a saída dele ficou muito marcada pra mim e, sinceramente, eu não consigo perdoar o Guerreiro, não. Pô. E tem muito torcedor do Corinthians que odeia o Guerreiro. Eu não odeio ele, mas tem verdade muito não que odeia, mas eu não consigo olhar pra ele com olhos de ídolo, de verdade. E assim, vamos analisar. Eu lembro dele sempre como um jogador super importante e super entendo todo mundo que acha o Guerreiro ídolo, mas eu não consigo ter esse sentimento. Cara, vamos analisar. O quadro é jogadores que saíram pela porta dos fundos, os que mais saíram pela porta dos fundos. Um cara que ele consegue marcar um gol no Mundial de Clubes, o gol do título do Corinthians, marcou na semi e na final, foi a referência do time por anos, era idolatrado, era reverenciado, todo mundo tratava ele como um deus, botava num pedestal. Ele conseguiu ser odiado por boa parte da torcida do Corinthians. Por muitos anos. E toda vez que entrava na arena era vaiado, era xingado, não poderia pensar em voltar ao Corinthians. Isso é muito grande. Antes da história do doping do Guerreiro em 2018, 15, 16, 17, a torcida do Corinthians odiava o Guerreiro. Guerreiro foi na arena do Corinthians em 2016, quando o Corinthians deu 4-0 no Flamengo. Eu tava nesse jogo, a torcida cantou: Guerreiro vai se fuder, o Corinthians não precisa de você. Vai toda hora, ficou no bolso do Pedro Henrique. Encostava na bola. Toda vez que o Guerreiro foi na Neoquímica Arena depois disso aí, ele encostava na bola, a torcida vaiava. Então assim, eu vou falar, eu acho que tem que jogar no 8, porque o 9 e o 10 eu acho que a gente vai guardar para jogadores que fizeram nada, que a gente odeia e que saíram pior que o Guerreiro, porque tem gente que saiu pior que o Guerreiro. E tem aí, hein? Tem, mas eu acho que pela importância do Guerreiro ele tem que ficar lá em cima também. Sim. Fechou no 8? Fechamos no 8.
começar falando do pagodeiro Jô. Do fazedor de filho Jô. Eu vi um vídeo do Drill recentemente. Salve, Drill, você é brabo. Drill. Muito brabo. E que ele deu uma contextualizada nessa história do jogo, que pra quem não lembra, o Corinthians em 2022 foi jogar um jogo, o Jô não estava em condições de jogar essa partida. Tá machucado. Estava machucado e o Corinthians jogou contra o Cuiabá fora de casa. O Corinthians estava perdendo o jogo com o gol do lateral Wendel. Perdeu de 1-0. Horrível esse jogo. Detalhe, com a zaga formada com Raul Gustavo, Robson Bambu e Bruno Melo. Nossa. Toma essa informação. Eu não aí. lembrava disso, mas péssima informação que você passou. Boa informação, mas péssima lembrança. E o Jô, ele estava simplesmente num pagode. E o vídeo é maravilhoso. O Drill fala exatamente isso. Que a situação é uma merda de lembrar, mas o vídeo é muito bom, mano. É a câmera aqui focada em Cuiabá 1-0 Corinthians. Aí vai descendo assim. Tá o Jô aqui, ó, felizão, tocando um tambor. E ele só pega e dá um golinho na cerveja. Aí do lado dele, o copinho, tá o tambor aqui e ele sorrindo pra cacete. Aí mano. O cara fala, olha o sofrimento do torcedor corintiano. E acaba o vídeo, pô. É maravilhoso, irmão. É muito bom, Alu. Mas assim, pô, pra falar a real, o que ele fez é inadmissível, é inaceitável. Mas sinceramente eu não acho que foi uma parada que deixa tanta raiva. Então, eu acho que é inacreditável. O problema é que nessa segunda passagem é bem melancólico, vários momentos, da agonia o Jô. Que tem um problema lá de furar a pandemia ir pra um resort, chuteira verde, esse lance do pagode. 500 filhos. 500 filhos, toda hora apresenta polêmica pro Jô. Então acho que assim, o Jô pode estar aqui como um combo. O pagode é a cereja do bolo, tá ligado? Mas assim, é que é muito bizarra a situação do Jô, mano. O cara se converteu em 2017 pra 5 anos depois, foda-se tudo. O cara virou crente pra depois. Pô, é absurdo, cara. Isso é roteiro de filme, irmão. Ele saiu do 0 ao 100 muito rápido. Ele era do 100, ele foi pro 0, voltou pro 100 de novo. Em 2017 era difícil achar alguém mais crente que o Jô. Em 2022 era difícil achar alguém que causa mais outra problema. Outra imagem maravilhosa, parça. Você vê a festa do título de 2017... Sempre vem, né? Cerveja pro campo, tudo. Gente oferecendo cerveja pro Jô. Ele assim, ó, não quero. Aí corta pro Jô no pagode, o Corinthians jogando. Cara, é absurdo. Não, eu vou rever meus conceitos. O Jô precisa estar lá pra cima. Depois de tudo isso. Ele não queimou a história dele no Corinthians. Não. Pô, eu colocaria no 7 ainda. 7? Depois a gente vê se eu vou jogar no 7, mas eu acho que vai descer. É muita coisa absurda que ele faz. É que o carinho que o torcedor do Corinthians tem por ele não perdeu, eu acredito. Não. Eu acho que balançou naquela época, mas não perdeu. Em comparação com o Guerreiro, por exemplo, o corintiano não perdeu nada de carinho que tem pelo jogo. É. Pô, Júnior Moraes, aqui a gente tá falando de um absurdo. Esse cara ter jogado com o Corinthians é um absurdo. Eu vi um vídeo esses dias do próprio de Sola 10, da TNT, que eles avaliam entrevista de torcedores. E tem um torcedor do Atlético Mineiro que tá reclamando com o goleiro Edson, que ele tá falando... diretoria do Galo multa o Edson e proíbe ele de falar que foi jogador do Galo. O Júnior Moraes tinha que ser proibido por lei de falar que ele jogou no Corinthians. Ele tinha que ser proibido de falar, fui jogador do Corinthians. Cara, mas dito isso, eu não acho tão polêmica a saída dele, não. Não é polêmica, mas é porta dos fundos, porque tipo... Não, ele foi escorraçado. Ele foi um lixo no Corinthians. Ele foi muito ruim. Um péssimo de um jogador. Mas a saída dele foi uma saída como de qualquer outro. Papo reto, eu seguraria pro 0. É um cara que assim, não vai deixar saudade, foi muito mal do Corinthians, o torcedor corintiano tem raiva dele porque ele era muito ruim, mas a saída dele foi, tá bom, o Júnior Moraes vai sair, que bom que ele saiu, A gente tava desesperado pra ele ir embora. Tá bom. Desesperado pra ele ir embora. Segura pro 0. Isso aí é tenebroso, terrível. Eu posso falar uma coisa? Fala aí. Segura pro 10. O Luan? Segura pro 10. Sério? Irmão, ele saiu depois de ser espancado no motel, velho. Pô, eu tava pensando nesse lado, é que eu acho que o meu 10 tá muito bem definido. Mas eu acho que é justíssimo segurar pro 10 o Luan. Assim, beleza, que o torcedor corintiano só queria que ele saísse. Mas o combo Luan, de tantas as coisas que aconteceram com ele, tantos problemas, e ele ainda terminar saindo do Corinthians, numa época que ele tava afastado, recebeu 800 mil por mês, toda a polêmica do motel, torcedor batendo nele... Sabe? Teve a história do restaurante também, que ele foi no restaurante, foi vaiado, que tentou furar fila, tudo. É muito bizarro. O combo Luan é muito forte mesmo. É muito forte. E assim, ele já cria uma energia, uma áurea muito ruim pro corintiano. Mas o lance da saída dele, eu acho que potencializou ainda mais. Segura pro 10. Segura pro 10. O Luan é bizarro. O Luan é muito bizarro.
E vamos falar de Marcelinho Carioca, saída dele em 2006, a última passagem dele pelo Corinthians antes do jogo de despedida em 2010, onde o Emerson Leão não tinha uma relação muito boa com o Marcelinho, digamos assim, e tá procurando qualquer desculpa para mandar ele embora. Aí o Marcelinho discute com o Mascherano num treino, depois um carrinho que o Mascherano dá dele, o Marcelinho vai lá e devolve sem bola, ele sai do treino, rola uma discussão e ele é mandado embora do Corinthians. Que assim, não manchou em absolutamente nada a história dele no Corinthians. Mas é mais uma vez a história do Cássio, de um jogador que é um dos maiores da história do Corinthians, sair de uma forma que não dá pra acreditar. Tudo bem que era numa fase, 2006, onde o Marcelinho já não era mais aquele Marcelinho, né? Onde não, era mais realmente pra aposentar. Né? Não era nem sequer um jogador titularaço, era uma peça do elenco. Que é uma situação muito chata, muito desgastante pra um cara do tamanho do Marcelinho. Mas, pô, não é uma coisa que... Não assim, balança a história não fez dele. muito barulho. A única coisa que gera um sentimento ruim é pelo Marcelinho ter o tamanho que ele tem, ter saído dessa forma, e de pensar o que poderia ter sido. Tipo, será que o Marcelinho fica? Será que ajudaria o Corinthians a não ser rebaixado? É foda você ficar nesse e se. Só que, avaliando como as coisas foram, pô, eu acho difícil colocar ele lá em cima. Tipo, eu não acho que é tão dolorido quanto o Cássio, por exemplo. Não, dolorido não é. Dolorido não é. Até porque a gente não viveu muito essa época, né? Mas... a saída é triste porque você pensar no Marcelinho saindo do Corinthians dessa forma é muito ruim. Mas eu acho que o que pesa também é esse jogo de 2010, essa despedida. Porque ele ainda consegue encerrar o ciclo dele no Corinthians de uma outra forma. A gente não ele sabe só teve se uma essa, interrupção. né? A gente não sabe se vai ter. No futuro, ó, pra você que tá assistindo esse vídeo daqui uns 5 anos, você pode falar pra gente se isso aconteceu. Eu acho que não. O Deco acho que sim. Então acho que eu colocaria o Marcelinho lá embaixo. Eu acho menos pior que o Felipe, porque o Felipe, tipo, pelo menos teve uma treta ao vivo, os caralho. O Marcelinho tava brigando com o técnico, aí teve a treta com o Mascherano e vazou. Tá bom, mas não... Vamos colocar num... não teve muito mais sobre. E vamos de Nilmar. Bom de bola, Nilmar. Bom de bola, Nilmar. Muito bom de bola. Que a gente foi ver os números dele outro dia, que assim, obviamente a gente faz uma pesquisa, né, pra fazer isso aqui. A gente vai de cabeça e depois a gente faz uma pesquisa, vai tentando lembrar de coisas sobre. Pô, o Nilmar no Corinthians é bizarro, maluco. Que a gente falou aqui os números, que o Nilmar ele tem 32 gols em 62 jogos, alguma coisa assim. Tem 16 jogos de Campeonato Paulista, 18 gols. É muita coisa. É um absurdo, pô. E o problema do Nilmar no Corinthians realmente foi lesão, que ele machucou, ficou 6 meses fora. Ele voltou, jogou 5 jogos e aí ficou mais 8 meses fora. E ele ainda machucado foi embora pro Internacional, porque o Corinthians tinha dívida com ele, tinha dívida com o Lyon, pela compra do Nilmar. E ele acabou saindo pela porta dos fundos porque ele ganhou uma liminar na justiça. Então realmente ele fez força para sair do Corinthians. Em 2007, inclusive. E esse é um caso que eu acho que entra mais pra cima porque foi pressão do jogador pra sair. Sim. E é uma situação que é um jogador que sai diretamente pra um clube brasileiro. E um clube que tem um passado complicado com o Corinthians. E que ele já tinha jogado nesse clube. Ele era Já. do Inter, foi pro Corinthians e voltou pro Inter. Eu acho que nenhum torcedor corintiano, se parar pra pensar no Nilmar, tem uma raiva. Acho que não. Acho que muitos são indiferentes. Eu acho que tem muito torcedor com raiva do Nilmar. Não acho. Eu acho que muitos são indiferentes, outros gostam. Meu pai, por exemplo, odeia o Nilmar. Sério? Odeia o Nilmar. Eu não tenho essa impressão, não. Mas assim, é um cara que a forma que ele sai é ruim. Fora que o torcedor corintiano naquela época, até pelo Paulista de 2006 que o Nilmar faz, esperava muito que o Nilmar fosse um jogador para voltar de lesão e assumir o controle do ataque do Corinthians. Principalmente porque em 2007 estava em necessidade bizarra. E o Corinthians perdeu o Tevez em 2006. Então, assim, é um jogador que, inclusive, Tevez está na lista. A gente vai comentar daqui a pouco. Então, é um jogador que criou a expectativa do torcedor corintiano de, quando o Nilmar voltar, já era. O time vai voltar a encaixar, o time vai voltar a ir bem. Isso não aconteceu. Mas sabe uma coisa que eu acho queimar. Sabe uma coisa que eu acho que acaba pesando pro Nilmar não ficar tão lá em cima assim? Que em 2007 todo mundo foi embora, pô. Todo mundo que era do elenco de 2006, todo mundo foi embora, montaram um time completamente novo, completamente absurdo, que foi formado inclusive pelo Rubão, esse time de 2007, ele que era o diretor de futebol. Então, pô, assim, eu não coloco tanto assim na conta do Nilmar querer meter o pé. Não, sim, mas a forma que ele sai é diferente de boa parte dos outros jogadores. Sim. Ele é um jogador que ele sai rescindindo com o Corinthians da Justiça e brigando com o Corinthians. Não, acho que ele vai lá pra cima, mas não acho que vai tão lá pra cima assim. Quer colocar num... Acho que um 6zinho é justo. Pode ser. Que assim, é pior que o Cássio, mas não acho pior que o Jô. Até porque o Jô é muito mais identificado com o Corinthians que o Nilmar. E falar uma parada? Solta a gente pode mudar isso depois, debater sobre isso. Mas eu acho que o Cássio tá merecendo descer um pouquinho.
Vamos ver. Eu amo muito o Cássio. Mas depois quando a gente para pra pensar, esse que é o problema, a gente joga ele lá pra baixo, depois a gente joga lá pra cima, porque é difícil definir, é uma mistura de sentimento muito grande. É que é horrível. Tem nem uma semana que é horrível. Foda. Pablo, que veio pro Corinthians, ficou 1 ano de empréstimo, jurou no Fox Sports Rádio, programa que a gente adorava, jurou de pé junto que tinha 99,999% de chance dele ficar no Corinthians e foi embora. Cara, aí eu acho que eu entraria num mérito muito parecido com o do Carille. Ele é um jogador que naquela época ele não foi para um rival nacional do Corinthians, ele voltou pro Bordeaux. Ele falou que já tinha tudo certo com o Corinthians, depois acabou pedindo mais, toda uma situação chata. Chegou a negociar com o Flamengo naquela época também, acabou não acertando. E eu acho que ele pecou muito pela fala dele. Se ele não fala nada, eu acho que seria uma situação que você fala, pô, Pablo, poderia ficar, né, irmão? Campeão brasileiro, importante, nada a ver. Mas eu também não acho que é uma situação de a gente jogar lá pra cima. Tudo bem que tem o fato de que ele foi afastado no final do Campeonato Brasileiro e nem estava na comemoração do título, o que é delicado, ainda mais pro jogador que era titular importante. Mas ele também sofria muito com lesão naquela época. Mas, pô, irmão, assim, eu não acho que é algo que pese tanto. Eu não acho que é muito também, porque a a história dele é bem curta. E também entra no lado que a gente já falou antes, que o Corinthians estava numa fase meio sem dinheiro. E que, assim, custava 3 milhões de euros o passe do Pablo para comprar. E, na boa, é até que natural que o Corinthians não tenha comprado ele pela falta de dinheiro. Então, assim, lógico que a gente joga na conta do Pablo, principalmente pelo que ele falou, mas também joga um pouco na diretoria que não comprou. Mas eu colocaria junto com o Carille. Eu acho mais pra baixo, sabia? Eu não acho que pesa tanto. Eu acho que o do Carille é pior. É que eu acho que o do Pablo ele pega uma rusga justamente quando que no final ali do campeonato o Corinthians opta por... não é nem só questão de lesão, opta por não colocar ele entre ali os participantes, ganhadores. Eu lembro que até teve polêmica se o Pablo ia receber medalha ou se não ia receber medalha de campeão. Ele tava no campo no final do... Cabo Brasileiro, ele não jogou, ele tá afastado, né? Mas ele entra em campo, tipo, ele comemora com a rapaziada. Tanto que eu lembro mas tá afastado, isso é complicado, pô. Eu lembro que tem um vídeo muito brabo dele metendo assim na câmera. Quarta força é o caralho, tipo, jogo arregaladão. Mas é complicado porque é um cara que, querendo ou não, ele é, campeão brasileiro sendo afastado no final. Mas não me pega muito não, eu jogaria ele junto com o Felipe. Vamos colocar no 3 então, nem eu nem você. Tá bom, nem meu nem teu. E vamos segurar... não segura pro 10, mas... Assim, lembra um pouco o Luan, o nosso Alexandre Pato. Só que, a saída do Pato é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu adorei. É perfeita, mas ele sai pela porta dos fundos. Sai pela porta dos fundos. Muito pela porta dos fundos. Até porque... Eu acho que o Pato é um exemplo muito claro, porque se a gente for analisar o Luan é um cara que já vinha mal há muito tempo, e aí depois tem toda aquela confusão, o Luan treina separado, não é mais aproveitado, fica muito tempo sem jogar no Corinthians. O Pato, ele é um cara que, apesar de nunca ter correspondido 100% das expectativas do torcedor, ele é um jogador que chegou a ter bons números, bons momentos, e ele se queima muito no lance do Grêmio, que é perto da saída dele, né? Ele sai meses depois. Mas lembra que pós ele também não se ajuda, porque depois disso ele vai pro São Paulo, ele sempre jura amores ao São Paulo e tudo, que óbvio, nenhum torcedor do Corinthians quer ficar ouvindo da porra do Pato que jogou aqui. E também tem um lance de que o Corinthians conseguiu uma boa proposta pra vender ele pra China, ele falar não, vende ele pro Vila Real, pra 2 anos depois ele ir pra China. Pra mesma China. Então o Corinthians quer receber 20 milhões de reais pelo Pato pra ele ir pra China, ele fala não, o Corinthians recebe 10 pra ele ir pro Vila Real, pra 2 anos depois ele parar na China. Mas assim, se você entendeu o ponto que eu falei, de tipo, se for sair pelas portas dos fundos, o Luan já tinha queimado a imagem dele muito antes. O Pato, ele queima naquele jogo. Antes o torcedor poderia poderia ficar meio com o pé atrás com ele, mas ele queima de fato naquele jogo. Isso que é foda. E ele sai por causa daquele jogo. Sai, lógico que sai. Não é por causa dos números dele, é por causa daquele jogo que ele sai. De qualquer jeito, o Pato é o cara que ele sai e hoje em dia a gente dá graças a Deus porque veio o Jadson. E assim, trocaria 1000 vezes o Pato pelo Jadson. 1000 vezes. Inclusive, falar sobre isso. A música de São Paulo que eu fui descobrir esses dias que existe, que é o Pato marcou gol, o Corinthians se fudeu, contratou o Jadson. Não existe. Pelo amor de Deus, músicas que envelheceram mal, né? Pelo amor de Deus, mano. Contrata o Pato aí de volta, quarta passagem de São Paulo, o Pato, porra. Mas assim, eu não acho que fica muito lá em cima pelo conjunto da obra, porque o Corinthians ainda conseguiu lucrar um pouquinho com ele. Lucrar não, né? Conseguiu recuperar um pouquinho do dinheiro vendendo pro Vila Real. Trocou pelo Jadson, que esportivamente pro Corinthians foi ótimo. Ele no São Paulo não fez porra nenhuma, jogou bem lá no começo, mas não conquistou absolutamente nada.
E assim, pra mim é um cara que não fede muito mais, eu só quero que ele continue lá no canto dele jogando absolutamente nada em clube nenhum, porque ninguém quer o Pato. Cara, mas eu discordo de você. Porque pra mim, eu acho que nessa lista fica algo diferente. Porque assim, se a gente for analisar de raiva é o que a gente tem muito. Mas é aquele lance de a negociação foi boa, a contratação foi boa. Se a gente for analisar quesitos de venda futura do Jadson, aí você pode até tipo, colocar alguns pontos prós e contras. Mas aí a gente está analisando a imagem do cara. A imagem do cara quando ele saiu do Corinthians. A saída dele. Qual saída? A de 2016 ou a de 2013? Eu acho que pesa. Acho que dá para analisar as duas, mas pesa mais de 2013. A de 2013 pesa mais. A saída dele em 2013, analisar. Quando que o cara saiu? Foi pela porta dos fundos? O do Pato, para mim, é um dos mais portas dos fundos possíveis, tá ligado? O cara, ele eliminar o Corinthians com uma cavadinha, ser ameaçado pelo próprio elenco, ser ameaçado pela torcida, discutir com o treinador, ninguém conseguiu olhar pra cara dele e ele ser escorraçado e ir parar no rival, isso é muito grande pra mim. É muito grande mesmo. Isso é muito absurdo, mano. É que eu não acho que briga... Ele saiu escorraçadaço. É que eu não acho que briga pelo 9, por exemplo, tá ligado? Eu acho que daria pra jogar num 8. Ah, pra mim ele é pior que o Guerreiro, mano. Pô, deixa ele no 9, mas eu acho que ele vai acabar caindo daí. Eu acho que ele vai acabar caindo daí. Inclusive, a minha nota é 7 pra ele, tá ligado? Mas eu colocaria ele no... Eu vou ceder porque eu, de fato, bom. tenho muita raiva do Pato. Ricardinho, que foi pro São Paulo em 2002 pós-Copa do Mundo. Isso é muito grande, tá? Isso é muito grande. Ele volta pro Corinthians em 2006, inclusive, joga bem. Mas tem muito torcedor do Corinthians que tem muita raiva do Ricardinho que não perdoa. Eu acho que é muito grande porque o Ricardinho era ídolo do Corinthians. Era muito ídolo. Nossa, o que jogava futebol, o Ricardinho. A gente falou isso no outro vídeo também, que o que a gente viu ele jogar na Neoquímica Arena contra o Real Madrid, parça, com 40 e poucos anos na cara. Tá maluco, o Ricardinho jogava muito. Mas assim, vamos colocar num ponto. Ele ser ídolo do Corinthians pesa muito pro torcedor ter raiva dele e pra ele ter ido pro São Paulo. Mas a situação como um todo... eu acho que é mais tranquila que a do Pato. Eu colocaria ele num 7, talvez. Mano, é muito difícil, porque ele ganha 2 brasileiros pelo Corinthians sendo titular e jogando muito. Aí ele joga o Campeonato Paulista contra o Palmeiras de 99, é campeão, ele tava lá, ele faz uma puta de uma jogada num dos gols do Edilson. Aí ele é campeão mundial, ele é campeão do Paulista de 2001, fazendo aquilo que ele fez contra o Santos. Ele é campeão do Rio-São Paulo 2002, ele vai pra Copa do Mundo, voltando da Copa, chega pra bola do São Paulo e ele fala, pô, quero ir. É uma merda. Porra, maluco, isso é muito absurdo. E na época que o São Paulo era um time completamente desgraçado. Se a gente for colocar em parâmetros pra rapaziada mais nova, é como se, sei lá, o Renato Augusto fosse pro São Paulo, se o Danilo, depois de todo aquele tempo de auge no Corinthians, ele fosse ali pegar 2014, 15 e falar assim, tô indo pro São Paulo. É como se o Ranieri fosse disputar a Copa América agora e na volta ele ia vendido do São Paulo. Não, é aquele que sai. Não é ídolo do Corinthians. Não é ídolo do Corinthians, mas pra, tipo, o sentimento de agora é o cara que tá jogando muito, é o cara que todo mundo gosta, sim, é referência. E pá, e do nada é vendido, pô. Mas eu ainda acho menor que o Pato. Eu acho menor que o Pato também, mas eu acho muito grande. É muito grande. Eu jogaria... Acho que colocar junto com o Guerreiro? Junto com o Guerreiro ou com o Jô, mano. É um dos dois. Eu acho que é junto com o Jô, porque depois ele ainda volta. Tá ligado? Ele ainda volta, ele ainda joga bem. E vamos falar real. Eu sei que a gente vai se alongar muito nisso. Mas o fato dele ter ido pro São Paulo, pra mim é pior do que o Guerreiro não querer renovar com ele pro Flamengo, irmão. Porque mas é que São pelo Paulo, menos ele fez. Mas ele não falou nada. Ele não falou aqui eu só jogo. Mas mano, eu não sei se dá pra também tem o lado, o cara por uma frase. O cara falou, mas também tem um lado que ele vai foi pro mal São Paulo, na frase. Ele vai pro São Paulo e não joga absolutamente nada. A torcida do São Paulo odeia o Ricardinho. Não, o Guerreiro também não, no Flamengo ele até que vai bem. Tem musiquinhos, caralho. Tipo, ok. Eu acho que o que mais pesa pro Ricardinho é que depois ele voltou. Ele não falou no Brasil só joga no Corinthians, que a torcida rival odeia ele. Mas eu não sei se dá pra analisar por uma frase. Em nenhum momento ele queimou a história dele no Corinthians. O Guerreiro queimou. Eu não acho que dá pra colocar junto. Eu acho que eu jogo ele junto com o Jô, porque o Jô também não queimou a história dele. Mas será que... Só que a suposição, será que o Ricardinho não queima a história dele no Corinthians porque foi há muito tempo atrás? Porque na época queimou. Acho que não. Porque ele volta. Você acha que daqui 15, 20 anos as pessoas vão ter muita mágoa do Guerreiro? Eu acho que não, mano. Sim. Eu acho que vão lembrar que é um jogador importante. Ainda mais a rapaziada que não viveu exatamente. Mas pensa que já faz 9 anos. Já faz 9 anos e o sentimento que a gente tem é o mesmo. O meu mudou totalmente. Não. Eu tinha muita raiva antes, hoje em dia eu Tudo gosto. bem, mas eu acho mais difícil de, tipo, só passar e já era. Porque o Ricardinho, por exemplo, faz 22 anos. E assim, tem muito torcedor do Corinthians muito puto. Beleza, só que ele não queimou a história dele. Tipo, as pessoas não lembram de tudo que ele fez por aqui e tal. Eu acho que o Guerreiro queimou mais.
pela fala dele. Quer colocar onde, então? No 7. Tá bom, vamos colocar no 7. Pelo fato de não ter queimado a história, tá ligado? E vamos pro muito complicado, que é o Rivellino. Que o Rivellino, de fato, é difícil de analisar. Mas é outro cara que não queima história. Que não queimou a história, é um dos maiores e melhores jogadores da história do Corinthians. Mas que, de novo, pra contextualizar pra quem não sabe, o Corinthians perde é final de Campeonato Brasileiro ou Campeonato Paulista? Perde pro Palmeiras em 74. Perde algum dos dois. Na época o Corinthians estava na fila ia fazer 20 anos sem ganhar nenhum campeonato. E o Rivellino, ele é mandado embora, ele é escorraçado muito mais pela torcida que qualquer outra coisa, porque ele é marcado como o grande vilão do Corinthians não ter vencido aquele campeonato. E assim, ele vai pro Fluminense depois, ele chega inclusive a jogar contra o Corinthians na invasão de 76. O Corinthians, glória a Deus, passou, mas ele vai muito bem no Fluminense, ele tem bastante ídolo lá também, mas ele obviamente é muito mais identificado com o Corinthians e é muito ídolo do Corinthians também. É inclusive um dos, se não o maior 10 que passou pelo Corinthians. E assim, é difícil porque, porra, a torcida mandou ele embora, tá ligado? Eu acho que isso complica muito. Então, aí a gente vai analisar um fator diferente do que a gente já havia analisado antes. Porque, ao contrário do jogador ter a vontade de sair, ou do técnico, ou do jogador ter sido... Enfim... Sim, o Rivellino não queria ir embora do Corinthians. O Rivellino não foi. Foi a torcida que perdeu uma paciência ali e jogou uma culpa que pode ser parecida também, às vezes, com o que o Cássio tá... O Cássio acho muito parecido com o do Tevez, mano. Mas o que o Cássio tá recebeu recentemente, do lance do cara ser a principal referência e receber a porrada nele. Porque ele é a principal referência, tá ligado? E que era exatamente isso, o Rivellino era a principal referência e por não ter conseguido resolver o campeonato, a torcida escorraçou o cara. Eu acho que foi um momento conturbado, mas eu colocaria pra baixo. Eu colocaria muito baixo, eu deixo ele no 1, inclusive junto com o Marcelinho. Mas que a torcida expulsar um jogador tão grande assim é foda, né? É foda, mas não dá pra colocar, porque tudo isso aqui eu tô tentando colocar na conta dos caras, tá ligado? Eu não consigo colocar isso na conta do Rivellino. Eu tô tentando analisar pela situação, mano. Pela situação eu acho que também conta, mas, pô, não consigo colocar na conta do Rivellino, mano. Papo reto. Eu acho que eu aceito colocar como também. E eu toparia até colocar no 0. Até porque é uma história que muita gente nem sabe o que aconteceu, muita gente nem lembra, então... Não é algo marcante recentemente na história do Corinthians. Pô, inclusive, já vamos até colocar o Júnior Moraes aqui no 0, porque ele é um cara completamente irrelevante. Ninguém liga pra esse maluco. Ele é irrelevante, saiu pela porta dos fundos, tinha que ter saído mesmo. O alérgico Júnior Moraes, o quase pós-graduado em medicina. Roberto Carlos, que jogou no Corinthians em 2010, jogou no comecinho de 2011, saiu junto com o Ronaldo logo depois da queda pro Tolima, só que ao contrário do Ronaldo que se aposentou, o Roberto Carlos saiu e foi jogar na Índia. Sim, claramente ele foi um jogador que, com todo respeito ao Roberto Carlos, admiro muito, mas ele foi um jogador que pipocou. Se escondeu, pipocou. E que assim, o que deixa muita raiva é que o Roberto Carlos claramente veio pro Corinthians por causa do Ronaldo, não veio por causa do Corinthians. Sim. E isso deixa o torcedor muito puto. Inclusive, muita gente nem lembra ele como se tivesse ido mal no Corinthians, sendo que não foi, pô. Ele fez um puta ano em 2010. 2011, mas ele foi abaixo da expectativa. Não acho. Eu acho que foi bem abaixo da expectativa. Foi líder de assistência do ano, foi melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro pela CBF. Eu acho que foi abaixo da expectativa. Pô, ele fez gol em clássico. A gente tá falando do melhor lateral esquerdo da história. Eu sei, mas ele aos 30 e caralho de ano, pô, você não espera que ele vá ser o Pelé da lateral, pô. Mas assim, eu acho que, por exemplo, se ele não ter esse episódio de sair em 2011 da forma que ele saiu, se ele se aposenta, que nem o Ronaldo fez, 2 juntos, pô, irmão, não tem discussão, o Ronaldo é um tamanho 10 pro Corinthians, o Roberto Carlos é um tamanho 3, 4. Mas o Ronaldo tem uma puta história, né? Ele chegou, ganhou o título, foi decisivo. Sim, e tudo. Mas eu não acho que o Roberto Carlos jogou um ano e foi um ano... Ele foi bem, mas eu não acho que teve uma passagem tão marcante. Ele foi bem, mas foi um ano que o Corinthians vai bem também, mas o Corinthians pipoca no final e perde o campeonato. Mas assim, eu não coloco ele lá em cima também, porque é um cara que, como a gente já falou aqui para outros caras, como o Pablo, por exemplo, não apesar de ter... O Pablo foi campeão e tal, não é tão relevante assim. Mas assim, fica uma situação muito chata de que muita gente nem lembra que ele passou pelo Corinthians, nem gosta de lembrar. E porque ele deixou o Corinthians na mão, ele pipocou e ele tava lá pelo Ronaldo, não tava pelo Corinthians. Mas eu jogaria ele ali no 2, mano. Será que no 2? Porque vamos contextualizar. O Pablo, que tá no 3, ele é um cara que, apesar dele ter sido um pouco ganancioso e ter um conflito entre os clubes na negociação, e ele ter proferido uma frase de forma errônea, né? Errada. Ele foi infeliz. Ele foi infeliz. Ele é um cara que não pipocou, não abandonou o Corinthians
e que talvez até quisesse permanecer. A gente não sabe o contexto de verdade da história. Talvez até ele queria ficar. O Roberto Carlos largou mão do Corinthians. Eu acho isso pior. Eu acho que isso é um sentimento ruim. Pô, é um sentimento que te deixa angustiado. Você fala, pô, mano, você argumentou por que bem. esse cara fez isso, tá ligado? Eu acho que eu jogaria ele junto com o Carille, então. Jogaria num 4 ali. Não dá pra deixar muito lá em cima, porque não tem quase sentimento nenhum pelo Roberto Carlos. Tipo, fica chato quando você lembra, mas não é uma coisa que fica muito na memória do corintiano. E vamos de Roger Guedes, que é foda. Nossa, esse é outro que é complicado, irmão. Porque o Roger Guedes, pra mim, ele não tem muito senso da realidade. Ele é um cara meio fora de órbita, assim. Porque ele sai do Corinthians como se porra nenhuma. Ele vai embora, faz um videozinho dando risada, mal feliz. Fala até que é hoje o sonho de jogar no Catar. E até hoje ele posta coisa do Corinthians. Mas esse moleque não bate bem da cabeça, não. Esse cara é piroca, não bate bem da cabeça. E fica sempre aquele nosso sentimento. Porque assim, o Cássio, a gente querendo ou não, bem ou não, a gente fica triste, a gente fica puto. Mas a gente fica naquele tipo, pô, até dá pra entender o que ele pensou. O Roger Guedes não dá pra entender, mano. Não dá pra entender. O cara, ele largou mão de uma idolatria no Corinthians, de recordes, de títulos, de entrar pra história de um dos maiores clubes do Brasil pra ir ganhar dinheiro aquele catado que ele joga, naquele catado que ele joga, que ele faz 500 gols por jogo, é óbvio que ele faz. Ele joga contra ninguém, no estádio vazio. Já viu o jogo do Roger Guedes? Já. Tem um torcedor no estádio nessa porra. E que assim, vamos falar, a gente já falou disso aqui outras vezes também, que o Roger Guedes, ele fica no Corinthians, termina a temporada no Corinthians, o Corinthians tinha muito mais chance de ter ganhado a Copa do Brasil, porque a gente já tinha vantagem no 2-1 quando ele vai embora, então o Corinthians teria jogado no Morumbi com o Roger Guedes, que faria sim uma diferença absurda pelo que ele vinha jogando. Tinha muito mais chance de ter conquistado a Sul-Americana. Eu acho que tinha muita chance de ter terminado muito mais tranquilo o brasileiro. Ele tinha chance de terminar o ano como um dos artilheiros do Brasil, e eu cravo aqui, ele teria jogado pela seleção brasileira. Porque eu também acho. O ano vira e é o Diniz na seleção. E começa convocando Yuri Alberto, Rony. Começa convocando vários jogadores diferentes, convoca jogadores do Fluminense. O Roger Guedes teria muito espaço na seleção brasileira se ele continuasse jogando a bola que ele vinha jogando. E sendo protagonista, decisivo, fazendo os absurdos que ele fez. Pô, lembra do gol contra o Atlético Mineiro? Pelo amor de Deus, parça. Que isso? E ele abre mão de tudo isso pra ir jogar na Arábia. Ele abre mão da carreira dele. E assim, uma coisa que o Alex, meio campista da Libertadores, falou. Inclusive, tamo junto, Alex. Fala direto com nós lá no direct. O Roger Guedes, ele foi pro mercado. Aliás, o Alex, ele fala que ele se arrepende de ter saído do Corinthians logo depois da Libertadores, não ter jogado no Mundial, porque ele foi pra Arábia pra fazer o pé de meia dele. Porque ele falou, pô, já tô com 31 pra 32 anos, eu não sei quando que eu vou olhar pro dinheiro, né? Tipo, eu preciso fazer um pé de meia agora, antes que não dê mais. E ele falou que ele se arrepende, porque 6 meses depois, tendo ganhado o Mundial, disputado o Mundial pelo Corinthians, 6 meses depois o mercado árabe ainda ia querer o cara. Tá ligado? Sim. Ele ainda assim ia ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro. E o Roger Guedes tinha 27 anos. E ele já passou 3, 4 anos na China ganhando dinheiro, irmão. Exato. Ele já fez o pé de meia. Mas o pé de meia dele já tá feito, já tava feito antes. Se ele quer ganhar dinheiro, se ele quer fazer a grana dele e os caralho... Mano, se ele termina o ano jogando uma Copa do Brasil, jogando a Sul-Americana, podendo ser campeão, sendo importante em todos esses, jogando muito pelo brasileiro também... Pô, mano, o cara ainda assim podia ser vendido pra qualquer lugar pra ganhar todo o dinheiro do mundo. E não assim, precisava ser naquele momento. Nesse cenário, se acontece tudo isso que você falou, ele recebeu uma proposta pra ganhar 4 milhões por mês, no final do ano ele recebeu uma pra ganhar 6. Tranquilo. Do jeito que ele acabou o ano. Demais. Do jeito que acabou o ano. Poderia até pensar numa Europa. Que ele sempre falou também que era o sonho dele, que é o sonho de qualquer jogador e que ele nunca jogou lá, poderia pensar também. E assim, também. outra coisa que eu acho que pesa muito contra o Roger Guedes é lembrar a entrevista que ele dá no Podpah, depois do Corinthians empatar em 2-2 com o Santos, no Paulista, que ele vai lá e ele faz todos os papos de que ele tinha contrato até o meio de 2025, mas que queria renovar. Que já tava falando com outro jogador que fala que fala e não cumpre. E que é pior, é muito pior quando o cara fala e não cumpre. Assim, vamos falar real. O Cássio é uma situação muito mais inexplicável, eu acho. No ponto de vista de, o Cássio, como que o Cássio fez isso? Mas o Roger Guedes é pior. O Roger Guedes foi mau caráter com o Corinthians. O Cássio você consegue pelo menos entender um pouquinho, o Roger Guedes não. E até porque o Corinthians não queria vender o Roger Guedes, pra gente era ruim. Tinha 40% do passe dele e era um dinheiro que o Corinthians não precisava no momento. O Corinthians não tava desesperado pra receber aquele dinheirinho que veio pelo Roger Guedes. Tá ligado? Veio 20 milhões e... Isso é bizarro, mano. Foi 30 milhões pra conta do Roger Guedes, velho. Então, assim. Posso falar real? Posso falar real? Pra mim é alta pra caralho. Eu ameaçaria um 8 aí, hein? Eu também.
Tranquilo. Eu acho que um 8. 8, beirando um 9 se pá, mano. É muito porta dos fundos. É que assim, ele não se queima. Porque ele jogou pra Porque caralho. ele jogou muito e que assim, ele ainda jura seus amores pelo Corinthians, né? Ele não foi pra rival. Ele tem uma história muito foda de ter jogado no Palmeiras, ter vindo jogar pro Corinthians, jogar muito e bater no Palmeiras e falar que é Corinthians mesmo e os cacete. E assim, eu acho que ainda deixa a porta aberta. Eu acho que inclusive que você falou, de alguém que vê esse vídeo daqui 5 anos falar se a gente tava certo ou errado, o Roger Guedes pode ser um caso. Pode sim. De ele eventualmente se redimir. Inclusive, adoraria que ele se redimisse, mas no Não, momento é difícil demais. Eu tenho um carinho muito grande pelo Roger. É um cara que, porra, eu acho que todo corintiano gosta. Mas o que ele fez, irmão, ele saiu de um ponto de poder se tornar um ídolo pra mim pra ser um cara tipo, o Roger, jogava muito. Nunca vou falar, tipo, nossa, esse cara é espetacular, amo ele. Jogava muito. E é isso. Tá, esse suposto atleta aqui vai segurar pro 10. Segura pro 10. Esse nojento aqui. E depois a gente discute sobre. 10. Não quero falar sobre ele agora. Vamos falar sobre o Romero, que saiu do Corinthians em 2019 porque não renovou o contrato. Segundo o André Sanches, que era o presidente do Corinthians na época, falou que tentou renovar. O Romero não quis. Tava pedindo mais, aí pedia mais. Era naquelas que queria sair mesmo. Queria ir jogar com o irmão dele, os dois vão pro São Lourenço. Jogam juntos lá, depois ele vai pro México e agora volta pro Corinthians. Cara, o Romero, eu tava pensando aqui, é difícil de analisar. Porque ele volta pro Corinthians, ele tem um novo capítulo. E que é um capítulo muito foda. Naquela época ele vai mal, mas eu acho que é muito um papo ali do que a gente já tava colocando de Pablo, de Carille, de ser ganancioso. Sim. Eu acho que não tem nada a ver com ele denegrir a instituição, ir pra rival, ele zoar com a cara do Corinthians, ele abandonar o Corinthians em momento importante. Ele continuou sendo muito Corinthians. Ele só quis dinheiro. Ele colava direto na arena pra ver o jogo. Ele só quis dinheiro. E assim, também é o direito do jogador se sentir jogar valorizado. Também, né? É o direito do jogador se sentir valorizado. Eu acho que foi algo que pegou na época, mas mesmo assim, naquele processo de inovação, o torcedor ficou bravo com ele, mas o meu sentimento, pelo menos, é que chegava quase no finalzinho ali pra ele ir embora, será que não vai inovar? Seria legal, pá. Não ficou um lance de, meu Deus, que absurdo que esse cara tá fazendo. Eu colocaria lá embaixo. 3 ou 4. Eu colocaria embaixo também, muito por conta do que a gente falou de Roger Guedes e Cássio, que poderiam se redimir. O Romero se redimiu demais. Fica um sentimento meio ruim, porque a gente fica naquele, como poderia ter sido se ele tivesse ficado? Porque o Romero saiu de um cara onde ele era, em alguns momentos, protagonista, mas onde ele era artilheiro da arena, a torcida adorava ele, onde ele tava jogando bem. E aí ele resolveu sair, e aí você fica naquele, e se o Romero joga em 2019? E se ele joga em 2020? Em 21? Em 22? Se ele tivesse ficado esse tempo todo no Corinthians? Não acho que faria uma grande diferença. Eu não acho que faria uma grande diferença, mas a história dele ia ser absurda. Ia ser absurda. E ele seria claramente o maior artilheiro da arena com disparidade absurda. Mas eu acho que como ele se redimiu, eu acho que dá pra deixar ali perto do Pablo. Porque assim, na época doeu, mas hoje em dia a gente ia deixar junto com o Pablo. Eu acho uma situação até um pouco similar. Assim. Foda-se, eu acho que tem que jogar junto com o Felipe. Porque a gente gosta do Felipe e eu amo o Romero. Não, mas não tá analisando o sentimento. Não, é verdade, tá analisando a saída, né? Só a saída. Só a saída. Tá bom, junto com o Pablo. Tentei defender o Romero. Não, você tá certo de defender o Romero, mas é só a saída. Você tem razão. Eu que tô sendo... Eu tô tentando de toda forma proteger. Carlitos Tevez. Eu vou começar falando aqui que eu acho parecido com o caso do Rivelino. Porque não queimou a história dele de forma nenhuma. Torcedor ama o Tevez de paixão. Eu e você, a gente tinha só 3 anos quando foi campeão brasileiro. Mas tem muito torcedor que já era muito mais consciente que a gente, que acompanhou e que ama o Tevez de paixão. Então, assim, não queimou em nada. E que o Tevez é uma situação parecida com o Rivelino, porque depois que a gente é eliminado da Libertadores pro River Plate, que torcida invade o Pacaembu, que tem briga com polícia e tudo, o Tevez sai do Corinthians tendo o carro chutado, com torcida xingando ele, mas é muito parecido no sentido de que você é o protagonista, você devia ter decidido. Essa é a raiva do corintiano com relação ao Tevez no momento. E era só naquele momento. Depois disso, o corintiano ama o Tevez em todos os momentos. Sim. Em todos os momentos. E a gente tem que analisar também a situação da época. O Corinthians era o único clube grande de São Paulo que não tinha Libertadores. Era a maior piada. Se hoje em dia a maior piada é o Palmeiras não tem Mundial, naquela época era o Corinthians não tem Libertadores. Não tem o que fazer. A gente era muito zoado por isso. E o Corinthians com o MSI, monta um time absurdo. Absurdo. Um time pra ganhar Libertadores. Consegue ser campeão brasileiro, o único título ali daquele elenco.
E a MSI sai de uma forma conturbada, o Tevez sai de uma forma conturbada, e era um elenco que a torcida criou uma expectativa. E o Corinthians, campeão brasileiro em 2005. E que a gente podia ter ganhado do River. A gente começa ganhando o jogo. E tava bem na Libertadores, fez uma baita fase de grupos. Quando é eliminado, irmão, o torcedor não pensa em mais nada. Não olha nem quem tá na frente, quer sair xingando, batendo. Mas o Tevez teve uma linda história no Corinthians, e eu acho que o que a gente tem que pontuar, que pra mim vai ficar lá embaixo, é que ele já ia sair, irmão. O Tevez, ele era muito novo, ele era o melhor jogador da América. Ele foi eleito rei da América 2 vezes, sendo muito moleque, acabou com o Campeonato Brasileiro 2005, jogou muita bola no Corinthians, ele ia ser vendido. Pô, papo reto. Era inegável, ele ia sair. Se ele não sai daquela forma, se não chutam o carro dele e xingam ele ia sair do mesmo jeito. Papo reto. Tem que tirar o Júnior Moraes do zero, porque ele pelo menos dá um pouco de raiva, e colocar o Tevez. O Tevez não tem rusga de nenhuma. Não tem rusga absolutamente nenhuma com o Tevez, em nenhum momento. Sabe, eu acho que inclusive o momento que o torcedor corintiano fica mais pá com o Tevez é pelo fato dele não ter retornado pro Corinthians. Sim, que inclusive isso aí deixou a gente bastante frustrado, porque a gente queria muito ter Sim, mas ele é um cara que sempre fala bem do Corinthians, sempre elogia. Então... Pô, quem não se emocionou com o Tevez fazendo a mudança da casa dele, que ele desempacota uma camisa do Corinthians, mostra pra câmera e fala, é o Coringão? É muito Caralho, bom. maluco. O Tevez é absurdo. Lucas Veríssimo. Eu posso começar? Pode. Que eu acho que a gente precisa fazer uma retratação aqui. Pois não. Sobre o Lucas Veríssimo. Hoje estávamos aqui no nosso estúdio. Verdade, hoje 23 de maio. 23 de maio, e a gente estava assistindo a entrevista do Augusto Melo com o Cross. Grande abraço pro Cross também, um baita influenciador, um baita cara, né? Não sei o que ele é, esse influenciador, um baita cara. E o Augusto, ele explica que o Lucas Veríssimo não ter permanecido no Corinthians, depois foi descoberto que foi erro da diretoria do Corinthians. Que o Augusto Melo não coloca a culpa nele, mas coloca a culpa em outras pessoas da diretoria. Que ele falou que não estão mais lá, inclusive. Que não estão mais lá. Então pode ser que seja o Rubão. Pode ser que seja o Rubão. E é que naquela questão do que foi realmente que o empresário do Veríssimo falou, que estava tudo certo, o empresário e o Veríssimo assinaram um contrato, estava tudo tranquilo, mandou para o Corinthians assinar de volta e oficializar a compra do Veríssimo, e isso nunca aconteceu. Não sei se acabou perdendo esse contato, acabou adiando, depois eles se irritaram e foram embora. Eu acho que ele ter se irritado e ir embora não foi a melhor solução, mas a culpa não é dele. A culpa é mais da diretoria do que dele. Mano, é o bagulho que se a gente grava esse vídeo ontem, a gente ia meter ele pro cacete. É. Mas como isso aconteceu e a gente sabe dessa versão em que o presidente do Corinthians falou isso, a gente tem que se retratar também, e eu volto também a colocar uma nota lá embaixo. E o Veríssimo, ele vai cair no esquecimento, acho. A passagem dele do Corinthians é curta. E a forma que ele sai, na época a gente ficou muito bravo, muito revoltado, mas vai passar um pouquinho de tempo aí, ninguém vai ligar mais pra isso. Todo mundo vai cagar pra isso. Mano, eu jogaria no nota 2, porque pelo menos deu raiva na época, mas como hoje em dia já... Que eu acho que pelo menos ele tomou uma decisão errada. O Júnior Moraes não tomou decisão nenhuma da vida dele, o Rivelino não foi errado, o Marcelinho também não foi tão errado e o Tevez também não. Pelo menos ele tomou uma decisão ruim. Posso falar aqui um bagulho? Todo mundo aqui segura pra 10. Nossa, eu acabei de ver o cidadão embaixo. Vitor Pereira, irmão. Todo mundo aqui tem que segurar pra 10. Nossa, inclusive, eu acho que por conta disso a gente já pode baixar o Pato, porque matematicamente não vai ter como. Não, mas o... Será? Pô, desculpa, ninguém aqui abaixo de 9. Ninguém ali abaixo de 9. E o Pato é? Não. O Pato eliminou nós a Copa do Brasil e foi embora. Vamos analisar. Desce daqui, Pato. Vamos analisar todo mundo junto. O Pato, ele elimina a gente da Copa do Brasil. Todo mundo quer matar ele, inclusive os funcionários do clube, e ele vai pro São Paulo, irmão. Paizão, seguinte. Ele vai pro São Paulo. Alguém aqui vai ter que ir pro 8. Alguém aqui vai ter que ir pro 8. Tá ligado? Vai ter que ir pro 8 alguém. E é muito difícil. Vamos falar um a um aqui. O Lula a gente já falou. O Rojas veio, não jogou nada, jogou na justiça. Não jogou nada, a gente não é o que tá analisando. Não, calma, eu tô valendo tudo aqui, ó. Ele veio, não jogou nada. Colocou o Corinthians na justiça, aí resolveu, aí colocou de novo, aí resolveu, aí colocou de novo, falou não jogo mais, foi embora, jogou na FIFA, tá cobrando o contrato inteiro, tipo, não tá cobrando só o que ele tinha a receber, que inclusive já foi pago, ele tá cobrando receber o salário inteiro dele, foi embora pra jogar com o Messi e está jogando futebol arte ao lado de Lionel Messi. Não, e fora que ele aciona o Corinthians na FIFA pela segunda vez e rescinde com o Corinthians. Sendo que o Corinthians também que não pagou ele no dia exato, mas ia pagar na outra semana, velho. O cara consegue dar 3 dias, 4 falou hoje, dias. inclusive, pro Cross, que pagou 1 ou 2 dias depois.
Só que já não queria mais, já que queria ir embora. Pô, esse cara é um ridículo, mano. E ele fez corpo mole. E fez muito corpo mole. E vamos falar de Vitor Pereira agora também. Nossa, o Vitor Pereira acabou. Meteu um louco. O Vitor Pereira Meteu um louco. acabou. Falou, vou lá ficar com a sogra apresentada no Flamengo. E foda-se, parça. Não, o Vitor Pereira, ele faz um baita ano com o Corinthians, ele jura amores pelo Corinthians, ele fala que ele queria ficar, mas a sogra... Aí o Corinthians tenta negociar, a torcida canta o nome dele pra caramba. E aí, beleza, não fica. Mano, isso é muito grave, que pena. velho. O Vitor Pereira, poucos dias depois, ele vai pro Flamengo. Ou seja, ele faz que nem o Guerreiro, de ir pro Flamengo, pro rival direto, e ele faz com uma mentira pior. Porque o Guerreiro, ele tem uma fala infeliz e que ele vai mal. Ele coloca a sogra no meio, Então, velho. o Guerreiro até falou depois que ele falou assim, pô, eu não precisava ter falado aquilo, eu errei de ter falado. Eu falei na emoção pra Vitor jogar pra Pereira torcida. nunca na vida dele vai admitir que ele tá errado. Não, o Vitor Pereira, ele inventou uma história da família dele, de doença, de possível... Que a gente não sabe se ele inventou, né? Pode ser que ela... pode falar essa palavra no YouTube, mas Pode ser que ela... possível falecimento. Pode ser Pô, irmão, que ela... que isso, Pode ser velho? que ela de fato esteja doente, seja doente, não sei o que, tudo ok. Só que ele falar que vou para Portugal e se apresentar no Flamengo, irmão. Então, e a gente chega àquela conclusão, pode ser que ela estava doente, a história pode ser realmente verdadeira, E o pior... mas ele não se importava ao ponto de largar um clube quanto a gente achava. E o pior, parça, é depois ele se fazer de vítima. Falar, em uma semana eu era irmão e depois eu era o pior do mundo. É óbvio! É óbvio que Caralho! Você tem alguma dúvida? E aí a gente vai pro William Premier League, que a gente já falou aqui também no vídeo dos pontas que passaram no Corinthians. Que, pô, o cara não tava nem aí. Ele... todo mundo naquele elenco foi ameaçado, o próprio Cássio que tá aí inclusive, e ninguém pediu pra sair. O único que pediu pra sair foi o William. Ele veio, não jogou bem... Não jogou nada, pipocou, pediu pra ir embora, era a principal referência do time, abandonou quando a gente mais precisava. Pô, rapaziada, você que tá aí assistindo o vídeo, vai agora nos comentários, pega esses 5 nomes e coloca em ordem. Pra você, quem que saiu mais pela porta dos fundos. Não é quem você mais odeia, quem saiu mais pela porta dos fundos. Porque a gente tá com dificuldade pra cacete. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Eu posso começar? Quem é o menos eu 10? tenho um veredito. Quem é o menos 10? Quem eu vou colocar no 8? Você vai se surpreender com a minha escolha. Pois não. William Premier League. Sério? Sabe Tô por quê? surpreso real. Vamos falar real aqui, ó. Vamos lá. Rapidão. O Luan, ele faz um monte de coisa errada com o Corinthians. Então, calma aí, e ele rapidinho. sai na pior situação Antes de possível, você que ele vai ser falar, espancado. o meu menos 10 seria o Luan. Você acha? É. Mas pode continuar aí. Ó, a gente pode debater, mas a minha linha de raciocínio é: o Luan, ele, apesar de a saída dele, todo mundo queria que ele saísse, ele sai, pô, depois de ser espancado num motel e depois de um monte de polêmica, ganhando 800 mil por mês, ele consegue, a história dele no Corinthians já tava no zero, ele consegue cair pro menos 100 depois do lance do motel, tá ligado? Na minha opinião. O Rojas tem toda a questão da FIFA que a gente já falou. O Vitor Pereira é o maior mentiroso que já passou pela história do Corinthians. E o Pato, depois, o episódio Grêmio, todo mundo querer bater nele. E ele ainda ir pro São Paulo, essas 3 coisas juntas, eu acho que é um bagulho inacreditável. O William, ele pipoca, ele não joga bem no Corinthians, ele pipoca. E o lance, ele dá uma forçada lá nas ameaças também. Ele é óbvio que ele força pra sair, inclusive, e tudo. Mas eu acho que o Luan é o menos, porque a torcida do Corinthians queria a saída do Luan, tá ligado? O Rojas, apesar de tudo, a torcida não queria a saída dele. O torcedor confiava ainda, né? Tinha muito torcedor besta que ficava falando, ele ainda vai calar a boca de vocês. Dando que deu. O Vitor Pereira é um absurdo. O William não queria a saída dele também, mas ele foi lá e fez o que fez. E o Pato, apesar de que muita gente queria a saída, aliás, a grande maioria queria a saída, ele pelo menos rendeu uma coisa boa pro Corinthians. Mas de qualquer jeito, eu acho menos grave que o Luan, porque a torcida do Luan queria desesperadamente que ele rescindisse. O Corinthians estava desesperado pra se livrar do Luan e parar de pagar 800 mil pra esse cara. A torcida do Corinthians estava desesperada. Eu vou concordar com você por conta de um ponto que você falou que eu achei interessante. A torcida queria que ele fosse embora e o Luan, apesar de ter saído muito pela porta dos fundos, se a gente for pensar no lado humano... Ele foi forçado a sair pela porta dos fundos. Dá pra entender que, pô, um cara que... Ele tava errado de estar no motel, tava muito errado. Ele errou muito, ele tava não deveria fazendo estar ali. coisas erradas no motel. Muito erradas. Erradas sim. E ilegais também. Né? Mas é uma situação que o cara pedir pra sair ou o Corinthians rescindir o contrato dele depois desse episódio é compreensível. E todo mundo esperava isso. Então eu fecho também no 8. Beleza. Aí vamos lá. É só a gente... Cara, a gente já tá com um vídeo longo do cacete. A gente só precisa resolver o 10. Quem é o nosso 10? Eu já botaria o William no 9 porque eu acho que não vai ser o nosso 10. Também concordo com você.
concordo com você. Mas apesar de que merece muito esse 9. Merece muito. E aí fica numa situação difícil. E eu vou começar falando que o meu 10 se chama Vitor Pereira. Eu tô tendencioso pra ele também. Porque eu acho um completo absurdo o que esse cara fez. É absurdo. O que ele fez com a torcida do Corinthians e o que ele fez com a família dele. E ele conseguiu sair de um cara... O Guerreiro, que a gente falou que saiu de idolatrado pra baixo, ele sai do 100 e vai pro 0 no começo, mas com o passar do tempo ele chega ali num 40, num 50, ele chega ali no meio termo. Não é, muita gente não morre de amores, mas também tem muita gente que não odeia mais, mas de qualquer gente jeito, que gosta. Ele é o cara que desde Fábio Carille em 2017 foi o melhor técnico que a gente viu passar pelo Corinthians. Ele nunca chegou a ser ídolo do Corinthians, mas ele tava num patamar legal, ele tava na história. Num patamar de ser idolatrado. E não existe um ser humano que torça para o Corinthians que não odeie o Vitor Pereira. Todo mundo odeia. E ele conseguiu com mentiras e indo para um rival direto do Corinthians no Campeonato Nacional fazer tudo isso. Eu acho e ainda assim, depois desmereceu o Corinthians. Também. E eu acho que é o seguinte, o Rojas, dá pra deixar até aqui embaixo, porque apesar de a gente ter muita raiva, ele não tem história absolutamente nenhuma. A gente quer que o Rojas exploda e fé. Ele sai pela porta dos fundos, mas o Rojas, eu acho que em algum momento ele acaba, todo mundo sabe que ele acaba saindo. Né? Mas em nenhum momento você sequer ficou de amores com o Rojas. Além da estreia dele, que a gente achou que ele era um Pelé, ninguém mais tava nem aí pro Rojas. O Pato rendeu pra gente uma coisa maravilhosa chamada Jadson. E o Vitor Pereira só é um desgraçado, velho. Mas a história do Pato também é absurda. É absurda e merece um 9. Mas eu acho a do Vitor Pereira mais absurda. Então vamos colocar mais aí absurda. Vamos fechar nessa. Pô, de fato, a gente olhando aqui essa lista, se olhar pelo menos esses 4 aqui da frente, maluco, Pato, Rojas, William e Vitor Pereira. É o combo da desgraça, né? Nossa, isso aqui é um absurdo, velho. Tá aí, esse é o nosso nota fiel. O que você acha? Faltou... Tem que mudar alguma coisa? Eu acho que não. No futuro, eu acho que a gente vai acabar baixando o Cássio, porque é muito recente. É que a nota de corte Cássio ali pra trás são pessoas que não geram muita raiva. O Nilmar tem muito torcedor que gera raiva sim. Não que o Cássio gere raiva, nenhum. Não, mas então, a nota de corte Cássio, situação. do Cássio pra baixo você não tem raiva. Sim, tá só você fica chateado, você acha meio chato, mas... Vamos contextualizar pro pessoal que, tudo bem que vocês assistiram o vídeo, mas só pra contextualizar de fato. A gente não tem raiva do Cássio, a gente ama o Cássio é o nosso maior ídolo, mas a situação e a forma que ele saiu, o torcedor não acredita e é porta dos fundos. Não tem como falar que não é. Não tem como falar Por que ele querer sair, é porta dos fundos. Então é isso, rapaziada. Esse foi o segundo episódio de Nota Fiel. Não se esquece de conferir o outro. Tem vários outros vídeos aqui no canal. Tem pós-jogo, tem tier list. A gente tá trazendo muita coisa nova pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá em Instagram, TikTok, Twitter. Tem Corinthians todos os dias com a gente. E pelo menos uma vez por semana aqui a gente vem com um quadro, uma tier list, um Nota Fiel, que é bem legal também. A gente adora fazer aqui junto com vocês. E importante ressaltar também para as pessoas deixarem nos comentários, você que está assistindo esse vídeo, deixe nos comentários quem que seria o seu 10 dos jogadores que caíram pelas portas dos fundos e também coloque sugestões aqui embaixo de vídeos que a gente poderia gravar, principalmente no nosso novo quadro Nota Fiel. Deixa aí Nota Fiel, tier list, o que vocês quiserem que a gente faça, vai vindo aí, a gente vai filtrando as sugestões e fazendo conteúdo bem legal para vocês, fechou? Não esquece de mandar para seus amigos também, para todos os corintianos que você conhece, e se você acha que eles vão curtir esse quadro também, esse canal, o nosso conteúdo. Então valeu, tamo junto, até semana que vem, vai Corinthians! Vai Corinthians!